Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa. O salmista diz no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom estarmos aqui, aprendendo os Seus ensinamentos, Senhor. A Tua palavra nos guia, nos direciona, é alimento para a nossa alma. Que o Senhor possa, nesse momento, ó Deus, pelo poder do Evangelho, nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo com a paz que excede todo entendimento, com graça sobre graça, mas também nos exorta, nos corrija, nos repreenda, para que abandonemos o pecado e tenhamos uma vida de santidade. Porque Tu és um Deus Todo-Poderoso, que é 3 vezes santo, e o Seu trono não tem fim. O Seu poder é excelso. A Sua glória é vista em toda a terra. Por isso nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Queremos ouvir a Sua voz falar ao nosso coração, nos dando vida em abundância. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, desde o dia 26 de julho, que nós temos visto as Olimpíadas que estão acontecendo em Paris. E hoje, dia 11 de agosto, elas se encerram. O Brasil não está entre os melhores colocados, mas participou, teve medalhas, 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, até ontem à noite. E um dos momentos marcantes para nós brasileiros, ao assistir às Olimpíadas, foi a foto do surfista Gabriel Medina, voando sobre as ondas, um momento épico registrado. Essa foto depois foi postada no seu Instagram, com o versículo de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E como é bom, irmãos, nós vermos a palavra de Deus sendo propagada para todas as nações. Como é bom nós vermos o testemunho dos atletas cristãos glorificando a Deus nos esportes. Isso me faz lembrar a frase de Abraham Kuyper: não há 1 centímetro quadrado de todo o universo em que Jesus não pode dizer é meu. Tudo pertence ao Senhor. Dele é toda a terra, como diz o salmista. Nos esportes, nas empresas e em todos os lugares. Outro momento marcante das Olimpíadas para nós brasileiros foi o momento da skatista Raíssa Leal, que também conquistou medalha de bronze e usou a linguagem de sinais para citar João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus pela vida dela. Outro momento marcante também para nós é da ginasta Rebeca Andrade, que conquistou medalha de ouro na competição do solo. E no pódio das medalhas, ela estava ali na posição de primeiro lugar, e as 2 americanas em segundo e em terceiro lugar se curvaram diante dela num gesto de humildade, de contemplação, de reverência e de respeito. Saiu a seguinte manchete nos jornais: Rebeca Andrade, seu caráter piedoso e a sua graça conquistam o amor dos competidores.
Em uma entrevista, Andrade reconheceu o valor da educação cristã e diz que foi por meio do ensino da palavra de Deus que ela aprendeu a ter resiliência e enfrentar as dificuldades da sua vida. Há um momento em que ela diz: sempre levava a Bíblia para as competições e quando podia, a lia nos banheiros, e isso me encorajava e me consolava e confortava. Louvado seja Deus por isso. Agora, o último caso que eu quero citar nas Olimpíadas é de Larissa Pimenta, a brasileira que se enfrentou com a italiana Odete na disputa pela medalha de bronze feminina de judô. E é interessante que a italiana se tornou cristã por intermédio da brasileira Pimenta. E ela diz o seguinte, em seu momento de alegria e emoção: era uma pessoa especial para mim, a brasileira falando da italiana. E o que me falou muito é significativo. Ela fala português e a gente se fala bastante. E ela conheceu o Senhor através de mim. Quando ela ganhou da italiana, as duas ali estavam agachadas conversando e todos os jornalistas perguntaram depois: o que vocês falaram naquele momento? E ela diz o seguinte, que antes da competição, há uns dias atrás, elas estavam conversando e elas disseram o seguinte uma para a outra: que toda a honra e toda a glória elas dariam para Deus. E ela diz: naquele momento ela me disse: agora então levanta, porque toda a honra, toda a glória pertencem a Deus. Coisa maravilhosa, irmãos. Como Deus é presente na nossa vida, como Deus manifesta a sua graça, o seu poder entre todos os povos, aonde Ele quer, como Ele quer e chama quem quer no poder da sua graça. E nos Jogos Olímpicos também é assim. Você sabe que os Jogos Olímpicos são antigos demais, remontam ao século VIII antes de Cristo. E na época da escrita do Novo Testamento, irmãos, essa cultura esportiva estava em alta. Na Grécia, em Atenas e outros lugares, competições aconteciam. E os autores bíblicos utilizam isso como uma metáfora para descrever a corrida da vida cristã. Isso é maravilhoso. Como no texto de hoje. O texto de hoje nos fala sobre uma corrida, sobre uma carreira proposta para nós, sobre uma vida com Deus e através de Deus. A vida cristã é uma corrida, irmãos. A largada é dada quando alguém se converte, quando alguém ouve o Evangelho, quando alguém nasce de novo pela fé em Cristo Jesus, e então se inicia a corrida da carreira cristã. Essa pessoa se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, e ela começa essa nova carreira, essa nova vida de santidade, uma vida que glorifica a Deus, uma vida para a glória do Senhor. Mas nessa jornada da vida cristã existem muitas dores, muitos percalços, muitas dificuldades, assim como também é para os esportistas. Uma lesão, um problema de saúde, uma dificuldade técnica, mas precisa ter perseverança. É preciso haver resiliência diante das dificuldades. Mas a jornada cristã também é permeada de alegrias, de vitórias, de graça de Deus demonstrada a nós todos. É uma jornada difícil, mas é uma jornada vitoriosa por meio de Cristo Jesus. E a linha de chegada é a glória celestial. Ao invés de romper uma faixa de uma competição, a Bíblia diz que nós entraremos pelos portões celestiais. O próprio Cristo nos receberá e dirá: entre para o gozo do meu Pai. Nós estaremos para sempre com o Senhor. O nosso grande Mestre Jesus nos aguarda para nós chegarmos lá. Ele nos acompanha em toda a nossa jornada. Ele nos fortalece na nossa jornada. Ele nos auxilia enquanto corremos, enquanto avançamos, enquanto estamos indo. Mas antes de entrar no nosso texto em si, quero mostrar outros textos que o apóstolo Paulo usa para falar sobre a vida cristã como uma corrida. 1 Coríntios 9, 24 e 25, o apóstolo Paulo diz:
Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então ele diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O apóstolo Paulo via também a vida cristã como uma corrida, como uma carreira proposta, aonde ele sempre olhava para o alvo, para o destino em Cristo Jesus, para receber o prêmio da soberana vocação. Filipenses 3, 13 e 14, ele diz: irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: não olhe para trás. Numa corrida você só olha para frente, numa corrida você não olha para os lados, numa corrida você tem um só foco, você tem uma só direção, você tem uma meta a ser alcançada, a ser conquistada, e você precisa estar focado, deixando o que está para trás e olhando para o prêmio até a linha de chegada. E ele diz em Atos 20, 24: não considero a minha vida de grande valor para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo diz: a minha vida não é preciosa para mim mesmo, a não ser que eu corra essa corrida, a não ser que eu aceite o chamado, a não ser que eu glorifique a Deus durante essa grande jornada. E ele fez isso, ele completou isso. Louvado seja Deus! Tanto é que uma das suas últimas palavras registradas na Bíblia, no último capítulo do último livro que Paulo escreveu, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo completou a carreira, Paulo chegou lá, nesse último momento ele diz: eu guardei a fé, eu cheguei até o final. E esse é o meu desejo para nós todos, essa é a vontade de Deus para nós cristãos, que nós continuemos avançando para as coisas que estão diante de nós, para que de nenhuma maneira, de nenhum modo nós venhamos a retroceder na fé, para que mesmo nos momentos de dores e dificuldade, de angústia, de tribulação, de dor, nós possamos seguir em frente, não pelas nossas próprias forças, mas porque Jesus nos fortifica à medida que eu e você caminhamos e obedecemos a sua vontade. Ele vai nos fortalecer. Portanto, veja a sua vida, você chegou até aqui, e você tem uma jornada para continuar. Não sabemos quanto tempo cada um de nós viveremos, mas sabemos que nós devemos seguir em frente. Nós devemos conquistar o prêmio lá no final. Nós devemos estar com os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos focar nele, nós devemos conhecer a ele e prosseguir em conhecer a Jesus e crescer no conhecimento e na graça e aprender com os nossos erros e levantar quando caídos estamos e glorificar a Deus no dia da dificuldade e continuar em frente. Essa é a jornada proposta para nós todos, irmãos. Nós não estamos vivendo Jogos Olímpicos, nós estamos vendo a vida como ela é. A vida como ela é, e a vida é boa, porque a vida é um dom de Deus. E a vida só tem significado, a vida só tem propósito quando nós vivemos para o Senhor, quando nós conhecemos o Senhor e quando nós seguimos a sua vontade na sua palavra. Agora eu quero ver com vocês algumas lições importantes do nosso texto, nessa grande corrida da fé descrita em Hebreus capítulo 12. Quero compartilhar 5 lições aqui. A primeira delas no versículo 1, no comecinho.
diz aí que na corrida cristã nós não estamos sozinhos. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Isso é maravilhoso, isso é importante. Saber que muitos já venceram essa corrida, saber que muitos corredores já estiveram nesse caminho e foram vitoriosos. Eu e você não estamos sozinhos nessa jornada. O autor de Hebreus, ele é um encorajador nato. Nós já falamos aqui repetidas vezes que os leitores desta carta estavam sendo tentados a desistir do cristianismo por causa da perseguição, por causa das dificuldades. O autor de Hebreus então diz: não façam isso, porque Jesus é superior, porque Jesus é supremo. Sigam a Ele, olhem para Ele, fiquem firmes neles, vivam pela fé somente. E então ele descreve uma lista de homens e mulheres que viveram pela fé para estimular os seus ouvintes. Ele narra uma lista enorme dos heróis da fé do Antigo Testamento para dizer para todos nós: fiquem firmes, pois nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. Então ele está falando aqui de tudo que ele descreveu no capítulo 11 de Hebreus, aqueles chamados de heróis da fé, aqueles que viveram para glorificar a Deus. Os primeiros servos de Deus que aparecem no capítulo 11 de Hebreus são aqueles que viveram antes do dilúvio. Abel, Enoque e Noé viveram pela fé. Depois o autor entra no período dos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó e José. Depois o autor fala sobre Moisés, esse grande líder do Antigo Testamento, que conduziu o povo de Deus do Egito até a terra prometida, Canaã, que manda leite e mel. Ele mostra como Moisés viveu pela fé. No versículo 16 do capítulo 11, ele fala a respeito de todos o seguinte: eles aspiravam uma glória, uma pátria superior, isto é, a celestial. E por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Eles olhavam para a glória celestial, e a grande maioria deles não entraram na terra prometida, mas eles almejavam uma pátria superior, a nova Jerusalém, a cidade celestial. Então o autor de Hebreus, ele fala sobre as muralhas de Jericó que ruíram, ele fala sobre a meretriz Raabe, que acolheu os espias, ele diz sobre Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E lá no versículo 38 ele diz: homens dos quais o mundo não era digno. Então ele relata esses homens e mulheres que viveram pela fé, que subjugaram reinos, que fecharam a boca dos leões, que foram conquistadores na batalha, que viveram pela fé. O autor de Hebreus não fala a respeito dos heróis da fé do Novo Testamento, porque Hebreus foi escrito neste contexto, mas aqui nós poderíamos lembrar deles também. Por que não lembrar de Pedro? Um homem impetuoso, mas ao mesmo tempo, às vezes dividido, balançado, mas que foi chamado por Deus para ser pescador de homens, e assim ele foi, e cheio do Espírito Santo ele pregou em Atos 2, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Um grande líder da igreja do Novo Testamento. Jesus disse para ele: Pedro, apacenta minhas ovelhas. E ele fez isso. E ele pregou o Evangelho no poder do Espírito Santo. Por que não lembrar de Tiago, de João, que foi o último dos apóstolos a morrer na ilha de Patmos, escreveu a revelação do Apocalipse, o último livro da Bíblia? Por que não lembrarmos de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado pelo sinédrio judaico, mas abriu seus olhos e viu Jesus de pé para o recebê-lo? Por que nós nos lembrarmos também de Timóteo, de Silas, esses cooperadores do Evangelho, que pregaram em todas as nações, que plantaram igrejas, e que fizeram o cristianismo ser propagado
e disseminado no mundo antigo. Por que não lembrarmos de Apolo, grande mestre da igreja? Mas também do apóstolo Paulo, meus irmãos, o maior escritor do Novo Testamento, que foi chamado do caminho de Damasco, e de perseguidor passou a ser perseguido, confundindo os judeus, entregou sua vida completamente, padeceu, sofreu, e Jesus disse: eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. E assim ele foi fiel naquele dia, naquele chamado, até o final da sua vida, um herói da fé, um homem do qual o mundo não foi digno. Aí você pode pensar, mas existiam homens e mulheres assim, somente no período da Bíblia? Mas não, em todos os séculos, em todas as gerações, houve um fiel remanescente. O povo de Deus estava lá, sempre houve o povo de Deus. Deus nunca deixou o mundo sem os seus profetas, sem aqueles que não se dobram diante de Baal. Sempre existiu. Por que não lembrarmos então de Policarpo de Esmirna, que viveu no ano de 155, foi preso e condenado à morte na fogueira, mas não renegou o seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo. E ali ele disse as seguintes palavras: 86 anos eu estou servindo a Cristo, Ele nunca me fez mal algum, como eu posso agora blasfemar contra o Mestre que me salvou? E assim bradou as suas últimas palavras. Em todos os momentos. Por que não lembrarmos então, século IV, final do século IV para o século V, de Agostinho, um gigante da fé, um homem que era devasso, entregado à prostituição, a bebidas alcoólicas, a devassidão total, era um beberrão, que se converteu poderosamente através das orações da sua mãe, Mônica, que incessantemente intercedeu pelo seu filho. Nas confissões ele fala sobre a sua conversão. Ó Deus, tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. A conversão dele se deu da seguinte maneira: certo dia ele estava no jardim da sua casa e de repente ele ouviu criancinhas cantando a seguinte canção: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Então ele foi até o quarto da sua mãe e pegou a Bíblia dela e abriu nas seguintes palavras, Romanos 13, versículo 13: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procurei satisfazer os desejos da carne. E ali ele diz que não foi necessário ele ler mais nada, foi o suficiente. Ali ele se rendeu a Cristo. Ele diz que nesse momento sentiu uma luz penetrar e todas as trevas do seu coração se dissiparem. Essa é a conversão dos heróis da fé. Nos faltaria tempo aqui para falar a respeito de todos, mas por que não lembrarmos de Savonarola, na Itália, no contexto da pré-reforma protestante? Ele incendiou a Itália com a sua pregação fervorosa do Evangelho. Tentaram pará-lo, mas ele pregava. Tentaram prendê-lo, mas ele pregava, ele falava e anunciava com voz de trovão, com poder, com intrepidez, com força. E a Itália naquele momento vivendo uma dificuldade tremenda espiritual, mas a história nos conta que as pessoas pegavam os seus livros idólatras e faziam grandes fogueiras nas praças da cidade, queimavam seus livros e glorificavam a Deus uma nova vida, e liam as Escrituras e queriam conhecer o poder do Senhor, o poder do Evangelho. Por que não lembrarmos também de John Huss, que também morreu queimado numa fogueira? William Tyndale, que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, nós usamos suas traduções. Por que não lembrarmos de Lutero, grande reformador, que trouxe um avivamento espiritual, uma reforma bíblica na igreja, a qual nós desfrutamos, estamos à sua sombra até os dias de hoje. E por que não lembrarmos também de João Calvino, grande erudito da reforma? Lembrarmos também de Spurgeon, do século XVIII. A Bíblia diz que o sermão dele saía no jornal da cidade toda segunda-feira. Multidões iam ouvir o Evangelho, desejosos de conhecer mais o Senhor. É impressionante que até hoje sai livro novo dele. Eu fico pensando, como que sai livro novo dele?
Até hoje, novidade, lançamento, livro do Spurgeon, herói da fé, um erudito, piedoso, gente que ama a Deus, gente que quer viver com Deus, gente que tem compromisso com Deus. A gente não quer só focar na quantidade, a gente quer focar na qualidade. John Wesley, por exemplo, um grande avivalista, ele diz: dai-me 100 homens que não têm mais nada a não ser a Deus, que rejeitam o pecado, eu abalarei o mundo. Precisamos de pessoas, de homens e mulheres, que vivem também dessa maneira, como Abraão, Isaac e José, esses homens que temeram ao Senhor, e que em todos os séculos existiram. Então nós não estamos sozinhos, irmãos. Como é bom nós vermos a linha do tempo do cristianismo e vermos como todos esses homens e mulheres viveram de forma piedosa, absoluta, e se entregaram totalmente ao Senhor. Louvado seja Deus. Qual é o legado que você deseja colocar, que você deseja deixar para a próxima geração? O que falarão de você ao contarem a sua história depois que você partir? George Whitefield, por exemplo, até esses grandes homens falam que não existiu nenhum como ele. O próprio Spurgeon diz a respeito dele o seguinte: outros homens viveram pela metade, mas George Whitefield viveu de forma inteira. Pregou o Evangelho e foi um dos colonizadores da América do Norte. Ele passou mais tempo no barco do que em terra firme, vindo de lá para cá, pregando o Evangelho para trabalhadores comuns e vendo acontecer um grande avivamento. Então, irmãos, essa é a grande nuvem de testemunha a nos rodear. Sabe o que eu acho incrível do cristianismo? É porque nada pode deter ele até hoje. E é a única religião do mundo que realmente transforma pessoas. Eu nunca vi algo tão poderoso igual o cristianismo. Eu nunca vi algo que abalou tanta gente, tantas nações. As pessoas ou amam ou odeiam, mas ele está aí. Ele está aí. Nós somos imparáveis, irmãos. Somos imbatíveis. Não por causa de nós, mas é porque Cristo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está fazendo isso até hoje. Ele vai fazer até o dia final. E tem essa grande nuvem de testemunhos para falar para você hoje. Veja, vale a pena viver essa vida com Deus. Veja, vale a pena você perseverar. Veja, vale a pena você até morrer por Jesus, porque é uma pátria celestial que nos aguarda, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por que não dizer também da nuvem de testemunhas vivas, hoje? O seu irmão, eu não vou falar, olha para o irmão que está ao seu lado, porque esse jargão já está muito cansativo, né? Mas veja, irmãos, veja, nós não estamos sozinhos. Nessa corrida cristã, diferente dos Jogos Olímpicos, nós não estamos competindo uns com os outros. Nós estamos juntos de mão dadas, trilhando a carreira até o final. Por isso, associe-se a pessoas sérias, associe-se àqueles que amam o Evangelho, tenha testemunhas ao seu lado da mesma graça, da mesma conversão, desse mesmo poder de Deus revelado no Evangelho. Associe-se a esses que são bem-aventurados. Eles estão por aí em toda parte. Caminhe com aqueles que querem caminhar com Deus, e você crescerá no conhecimento de Deus. Seja influenciado pelo cristianismo saudável, bíblico, por alguém que prega, por alguém que aconselha, segundo a palavra de Deus. Você e eu não estamos sozinhos, temos essa grande nuvem de testemunhas a nos rodear. Mas a segunda coisa que eu gostaria de destacar com você é que nessa corrida cristã, nós precisamos nos livrar do fardo. Veja comigo o que diz aí: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tem muita gente correndo com mochila pesada nas costas. Tem muita gente que está cansado demais porque está carregando um fardo que não deveria carregar. Lance seus fardos aos pés do Senhor. Esses dias atrás, eu estava aqui na igreja e fui voltar para casa, o Samuel estava comigo,
eu vou e volto, moro aqui a menos de 1 quilômetro, várias vezes ao dia. Mas nesse dia o Samuel estava comigo e disse: papai, eu estou muito cansado para voltar para casa. Eu falei: mas a gente vai ter que ir. Papai, você pode me colocar no seu ombro? Posso. Coloquei ele no meu ombro 27 quilos de gente pesando sobre mim. Nunca foi tão cansativo eu chegar no meu apartamento. Como mudou esses 27 quilos nas minhas costas. O trajeto que é tão pequeno, tão leve, mas com peso, se torna tão cansativo. Você acha que um corredor de maratona conseguiria correr o mesmo tanto se eu colocar 30 quilos nas costas dele? Qual diferença faz você correr somente com o peso do seu corpo ou com algum peso te segurando? O autor de Hebreus está dizendo: desembaraçem-se de todo peso. Essa palavra desembarace quer dizer despojar, remover, deixar de lado. Que peso é esse? Ele diz aqui, ele fala de todo o peso e do pecado. É interessante ele fazer essa diferenciação de todo o peso para o pecado, porque nem todo o peso que você carrega é pecado, sabia? E às vezes os cristãos querem se delimitar da seguinte maneira: é pecado ou não é? Se é pecado, eu não faço. Se não é pecado, eu faço. Mas a vida cristã exige um pouco mais de sabedoria do que isso. A pergunta que você deve fazer não é apenas se é pecado ou não. A pergunta é: isso me ajuda na corrida? Isso me manda mais à frente? Isso auxilia? Isso edifica? Isso encoraja? Ou isso me barra? Qual é o peso que você tem levado? Peso da culpa? O peso às vezes do remorso? O peso às vezes das coisas não terem saído como você gostaria que elas saíssem? Mas em segundo lugar, e o pecado? Aqui está o maior inimigo da corrida, irmãos. O pecado nos paralisa. O pecado nos impede de avançar. O texto diz que o pecado tenazmente nos assedia. O pecado é um grande assediador de cristãos, um devorador de homens. Ele tenta nos parar, e por trás disso está Satanás. É o único que não quer que você chegue. Portanto, o convite da graça para nós é: livre-se do pecado, da culpa, da condenação, ou de qualquer coisa que te traz um peso, uma bagagem extra para a corrida, para que assim você chegue mais longe. Mas o texto ainda diz que na vida cristã nós temos que perseverar. E aí é o imperativo do texto: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é só deixar o peso para trás, mas é correr adiante, avançar na vida. Não adianta só você abandonar o pecado, mas você precisa se deleitar na santidade. Não adianta só você deixar as coisas velhas para trás, mas você precisa avançar para as que estão diante de você. Então, nessa corrida cristã, nós devemos correr com perseverança, como um esportista, que às vezes lesiona, que às vezes tem uma dificuldade, mas ele é submetido a um treinamento rigoroso, constante, alimentação, sono equilibrado, treino, muito treino, perfeição. Eu quero ser um cristão melhor. Eu quero glorificar a Deus com a minha vida. E você acha que com essa alimentação fraca, desprovida de nutrientes, você vai conseguir? Você acha que 40 minutos de sermão é suficiente para você, semanal, para te alimentar com robustez? Não! Você precisa de muito mais que isso para ter uma vida assim. Mas eles viveram de tal maneira pela fé. Mas eles devoravam a Bíblia, eles oravam horas a fio. Não tem atalho, não tem outro caminho para conhecer a Deus, para viver da maneira que glorifica Ele. Eu e você precisamos degustarmos desse livro, orar com fervor, participar de tudo que nós podemos com os nossos irmãos. E cada falha: hoje eu não leio a Bíblia, aí amanhã eu não leio. E aí quando você vê, você já está no terceiro, no quinto, no 10º dia,
E a sua alma está gemendo, falando: eu preciso de alimento espiritual. Martinho Lutero me disse: se eu não orar um dia, eu vou perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo vai perceber. Se eu não orar 3 dias, todo mundo vai perceber. É assim, irmãos. Você não fica sem comer um dia, você precisa de jejum. E aí é bênção. Você não fica sem comer. Você não fica sem fazer as suas necessidades básicas do dia a dia. Para correr com perseverança, precisa ter um treinamento com perseverança. Contínuo, constante, sempre. Corramos com perseverança. Mas na vida cristã, irmãos, nós precisamos ter apenas um foco, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aqui é o segredo de tudo, irmãos. É olhar para Jesus. É conhecer Jesus. É ter a mente de Cristo. É se deleitar e, como Maria, estar aos seus pés ouvindo os seus ensinamentos. Às vezes as pessoas falam: você não pode olhar para o homem porque você vai desistir. Você não pode olhar para as pessoas porque você vai ficar iludido. É verdade mesmo, as pessoas nos decepcionam. Mas isso não deve fazer com que eu e você não possamos ter bons exemplos de cristianismo. Paulo disse: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas em última análise, em última instância, o foco é Jesus. Nossos olhos devem estar fitos, firmes. Olha o que diz: não é olhando de qualquer maneira, não é passando os olhos de relance, é olhando firmemente para Ele. Pela fé nós vemos Cristo, olhamos para Ele, e aqui Ele é chamado de autor e consumador da fé. Olha que interessante, irmãos. Os outros homens que nós citamos até agora, eles viveram pela fé, ou seja, por intermédio da fé. Mas Jesus está dizendo aqui que Ele é o autor da fé. Ele quem criou a fé, Ele quem dá a fé. Ele é o autor da fé, Ele é o autor da nossa salvação, irmãos. A Ele nós devemos olhar. E alguns acham que os heróis da fé terminam lá no final do capítulo 11. Mas os heróis da fé terminam aqui no capítulo 12, verso 2, porque o maior herói de todos é Jesus. Ele sim é o maior exemplo a ser seguido. E por isso Paulo fala: sejam meus imitadores, mas ele diz: como eu imito a Cristo. Isso é discipulado, isso é chamado, isso é vida cristã, isso é ser um cristão, irmãos. Olhar para Jesus e viver como Ele viveu. Ter a percepção que Ele tinha. Apesar de sermos criaturas, sermos apenas discípulos e Ele o grande mestre, mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo para nós avançarmos na vida. Então, como é importante a gente entender algo aqui, irmãos, que o mesmo que dá fé, o mesmo que é o autor da fé, o texto diz que Ele também é o consumador da fé. É por isso que eu não creio, não acredito que crente de verdade perde a salvação. Porque Jesus, que é o autor da fé, é o consumador da fé. Quem te impulsiona na corrida para você ser uma nova criatura é Ele. Mas quem está lá no final, na linha de chegada, também é Ele. Ou seja, na vida cristã ninguém vai ficar no caminho, irmãos. Ninguém vai correr essa maratona e parar na metade. É verdade que às vezes a gente dá uns tropeços aqui e ali, mas Ele nos levanta. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas de todas Deus os levanta. Então Ele é o autor e consumador da nossa fé. Lá em Efésios 2,8 nos diz: porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A fé é um dom de Deus, e Jesus é o autor dessa fé. Ele entrega a nós, mas Ele não apenas dá a fé, Ele consuma essa fé até o final. Quando Ele consuma? Ao término da nossa vida. A Bíblia diz que nós temos um selo, irmãos. O penhor do Espírito está carimbado quem é dele. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. Ele é Jesus, Ele é Deus. Ninguém que começa essa corrida vai ficar pela metade. Louvado seja Deus. O que fala sobre Jesus aí? Que em troca da alegria em que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomia, da vergonha, está sentado à destra de Deus. Então aí, irmãos, nós vemos que Jesus tinha uma corrida, tinha uma carreira que lhe estava proposta, e essa carreira passava pela cruz, na obra consumadora que Ele faria por mim e por você na cruz do Calvário, irmãos. Então, se Jesus foi humilhado, se Jesus foi cuspido, se Jesus foi esbofeteado, se Jesus foi maltratado, e Jesus depois foi glorificado, assim também seremos nós. Tendo como exemplo o grande mestre, que passou pela cruz, não fez caso da ignomia, mas depois que ele suportou a cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu os laços da morte, e vivo está e reina pelos séculos dos séculos. Ele está sentado à destra do trono de Deus. É de lá que ele intercede por nós, através da sua própria obra consumadora. Ele fala para nós continuarmos, perseverarmos. Olhe para Jesus, conheça a sua história, conheça as suas palavras, irmãos, conheça os seus gestos, mergulhe na sua compaixão. Nós precisamos de mais de Cristo, irmãos. Mergulhe nos evangelhos, veja como Jesus falava, veja como Jesus agia, veja como o mestre tinha tanto amor, mas ao mesmo tempo era tão firme nas suas palavras. Quando ele olha para Pedro e fala: Pedro, vocês também querem me abandonar? Vocês também querem ir embora? Mas Pedro volta para ele e diz: aonde nós iríamos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É Ele. Nós precisamos dele. Nós precisamos olhar para Ele. Em último lugar, nós precisamos considerar atentamente a sua obra nessa vida cristã. Aí diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. Essa parte termina dizendo: olha como ele sofreu, olha como ele foi entregue nas mãos dos ímpios, olha como ele encarnou todas as profecias do Messias que sofreria por nós pecadores, o servo sofredor, aquele que levaria o peso da culpa que era nossa, aquele que beberia o cálice da ira de Deus, e assim foi. Olha ele como suportou essa tamanha oposição, e não só naquela Páscoa, mas toda a sua vida. Como ele suportou tamanha oposição dos pecadores, e às vezes até dos seus próprios discípulos. O nosso problema maior hoje é que nós somos emotivos demais, e pouco bíblicos. Vivemos hoje numa igreja evangélica que coloca as emoções lá no alto, para você quase voar num prumo de emocionalismo, e isso não sustenta a nossa fé quando nós precisamos. Mas Jesus é firme, Jesus é forte, Jesus nos fala para ter uma fé também racional, um entendimento renovado pelas Escrituras. Nós não somos contra a emoção está presente, a emoção está aqui, mas nós usamos a voz da sabedoria de Deus na palavra para tomar decisões, para agir, para viver, e é assim que seremos vitoriosos nesta corrida cristã. Olhe para Jesus, como ele suportou a oposição dos pecadores. Ah, mas minha vida está tão difícil, eu tenho tanta oposição, eu tenho tanta dificuldade. Eu tenho certeza que Jesus teve muito mais, e ele venceu, ele foi vitorioso, ele foi firme, e a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Então hoje, pense nisso, medite nisso, olhe para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Não tire os olhos dele. É Ele que nos tira do lamaçal do pecado e firma os nossos pés sobre a rocha. Somente Ele. E Ele vai nos fazer perseverar. Imite os bons exemplos, mas seja um bom exemplo. Porque, como a gente sempre diz, o exemplo arrasta. E é verdade.
Vivamos nós assim, pela fé, para que pessoas vejam o nosso testemunho e queiram viver também para a glória de Deus. Que o Deus nos ajude. Amém.